Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de recomendação para a Bolsa de Valores na Bovespa. Em específico agora, nossa aula vai mudar para toda terça ou quarta-feira, a gente vai estar colocando recomendação para Petrobras ou Vale somente, porém vai ser dada uma aula com técnicas e estratégias que ocorreram no pregão dos 5 minutos e o que a gente pode aprender com o que ocorreu, para a gente não cometer os erros. Então é uma aula que você vai aprender técnicas e além disso você terá a recomendação para o dia seguinte e para a semana. Bom, para você conhecer meus produtos e serviços, cursos ao vivo e outros serviços, acesse www.traderprofissional.com.br e aqui tem outros dados para você me contactar, me adicione no Skype também para conversar ao vivo comigo. Enfim, vamos então iniciar a nossa aula. Primeiro ponto, o que aconteceu no dia e o que a gente pode aprender no dia. Quais frutos de aprendizagem nós podemos tirar da Petrobras. Essas técnicas que eu vou falar aqui funcionam para Forex, mercado futuro, para qualquer técnica. Primeiro ponto, Petrobras, devido às notícias relacionadas ao Michel Temer, teve um gap de queda bem grande e, olha só, fez um candlestick, um Marubozu forte de alta. Esse Marubozu forte de alta é o padrão linha de contenção de alta. Linha de contenção de alta. Vamos verificar aqui o volume, tá, pessoal? A linha de contenção de alta é o que, pessoal? É um padrão de alta, tá? E veja que exatamente na linha de contenção de alta, esse padrão de candlestick, nós temos aqui, nitidamente, né, o volume aqui, ele teve um rompimento absurdo. Então, isso indica uma força altista significativa. O preço tende a ir para cima. E esse aqui é o gráfico de 1 hora, né? Nós estamos aqui no gráfico de 1 hora. Se a gente vem aqui no gráfico de 4 horas, mesma coisa. A gente vê que o volume estava baixo e, de repente, explodiu para cima quando aconteceu a linha de contenção de alta. Então, isso é um padrão de candlestick de alta. E se fez o gap de queda e fez a linha de contenção de alta, que é esse padrão de candlestick forte, que é bem fortificado por este volume aqui, certo? Bem significativo, que rompeu. Veja que vários dias aqui, a gente vê que durante vários dias, né, a gente tinha essa resistência aqui no gráfico de volumes. Durante vários dias permaneceu nessa região aqui, chegou até a romper aqui, mas voltou. E de repente houve um volume de negociação absurdo. Obviamente, aconteceu o padrão de linha de contenção de alta, que é um padrão de alta e tende a fazer o preço aí para cima. E a probabilidade é muito maior, porque o volume, o comportamento do volume denota isso. Então, pessoal, dá para a gente operar vendido na Petrobras? Difícil, porque a pressão é muito compradora para impedir o desenvolvimento de uma tendência de baixa. Okay? Isso no gráfico de 4 horas. Quando a gente vai lá no gráfico diário, a gente tem o preço fazendo esse movimento de queda. E também fez um candle aqui que denota a força altista, força compradora no diário. Então, embora esteja iniciando uma tendência de baixa, porque o preço está abaixo da média 8,9, que é essa média azul, o preço tende a subir para cima, porque os padrões de candlesticks denotam isso. E hoje nós temos aqui um martelo aqui, certo? Então, na Petrobras, embora esteja em tendência de baixa também no gráfico de 4 horas, essa linha de contenção de alta está impedindo que o preço caia. A gente já tem aqui praticamente não é bem um topo duplo, mas é uma falha de fundo aqui, com um padrão de candlestick de indefinição, que é um quase martelo aqui, certo? Agora, por conta disso, pessoal, dessa linha de contenção de alta, olha só o que aconteceu nos 5 minutos, tá? Os 5 minutos na Petrobras no pregão de hoje, totalmente consolidado. Então, quem está tentando operar Petrobras, tanto comprado como vendido, está enfrentando consolidação, por quê? Obviamente, nós temos uma tendência de baixa, tanto no gráfico diário que eu mostrei para vocês que está em tendência de baixa, e no gráfico de 4 horas e de 60 minutos também está em tendência de baixa, porque está abaixo da média exponencial 8,9. Então, quando está abaixo da média exponencial 8,9, faz movimentos de queda significativos. Mas não é só isso que a gente tem que analisar, nós temos que analisar outros padrões também. E temos essa linha de contenção de alta que está impedindo que o preço caia. Então, sempre quando acontecer um gap de baixa, que acontece uma linha de contenção de alta, que é este padrão de candlestick, vocês podem pesquisar mais sobre este padrão de candlestick também, para aprenderem mais. Então, a gente tem essa divergência de forças e por conta disso, então, fica difícil, obviamente, nós operarmos vendido.
Então, qual é a previsão da Petrobras? A gente tem que aguardar. Eu acredito que a Petrobras ela pode cair para você operar lá no gráfico de 5 minutos no day trade e começar uma tendência de baixa forte, se romper esse fundo em 12,37. Ok? Mas a probabilidade é de consolidação por conta dessa linha de contenção de alta que está empurrando o preço para cima e o preço se encontra abaixo da média 8,9 que está empurrando o preço para baixo, ou seja, oposição de forças. No mercado eu tenho que ter uma força, eu tenho que ter tudo apontando para o mesmo lado para eu decidir operar deste lado. Então, se estivesse tudo apontando para baixo, todos os padrões que eu utilizo estivessem apontando para baixo, então eu estaria operando vendido. Se fosse todos os padrões apontando para cima, então eu operaria comprado, mas no momento a gente tem força de baixa e também força de compra para cima, por esses padrões que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então o que dá para fazer na Petrobras? Difícil, né? Tá em consolidação de forças, então a gente tem que aguardar uma harmonização de direção e força dos padrões técnicos do mercado e das probabilidades dele. Quando estiver apontando para um lado só, então a gente opera. Agora no day trade, agora nessas aulas aqui de ações que eu vou estar fazendo para vocês, essas recomendações vai ser para day trade nos 5 minutos do dia seguinte, tá? Não vou estar fazendo mais recomendação para gráfico de 4 horas mais. O gráfico de 5 minutos, tá? A gente tem... nos 60 minutos a gente tem uma força de baixa, tá? No gráfico de 4 horas lá. No gráfico de 60 minutos a gente tem essa força de baixa, mas o que acontece? Nós temos esse alvo aqui e temos esse fundo aqui. Esse fundo aqui é muito importante, de 12,86, certo? E nós temos aqui este topo duplo. Veja que é uma consolidação mesmo, ó. 2 fundos no mesmo nível, 2 topos no mesmo nível. Uma consolidação clara. Então no day trade dá para fazer alguma coisa? Se romper 14,02 para cima, dá para operar comprado. Se romper 12,86, dá para operar vendido. O alvo, se comprado, provavelmente o preço vai fechar o gap aqui em 15,45. Então pode acontecer um rally de alta no day trade nos 5 minutos se romper os 14,02. Já se romper este fundo da consolidação, iniciando uma pressão de venda, nós temos então o primeiro alvo em 12,37, não é um alvo muito bom, mas a gente pode se arriscar com um risco pequeno. Então vamos ver aqui nos 5 minutos como é que fica, né? A gente vai ver, ó. Então se romper para cima aqui, a gente tem esse alvo em 15,45, a gente pode estar iniciando uma operação comprada no gráfico de 5 minutos. E se romper os 12,86, o alvo é muito pequeno, então operar vendido é melhor aguardar romper os 12,37, então a gente busca um padrão de venda, uma pressão de venda que tende a continuar a tendência de baixa, então o day trader poderá se posicionar para surfar nesta tendência de baixa, ok? Mas dentro desta zona aqui, ó, vou colocar até de azul, no day trade gráfico de 5 minutos, gráfico de 5 minutos aqui, a gente tem essa zona de consolidação pelas linhas delineadas pelas linhas azuis. Então, se não romper nem o 14,02 nem o 12,86, a gente tem que ficar de mãos atadas, porque a probabilidade é de falhar, né? A gente vê que está fazendo movimentos de queda fraco, movimentos de alta também não está conseguindo fazer, por conta da consolidação identificada lá do 60 minutos. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, curta o vídeo, comente, dê sugestões, critique para ajudar no crescimento do canal e na qualidade. Compartilhe com seus amigos porque este projeto é grátis. Até mais, muito obrigado.